Quando as férias de verão se aproximam, começamos a fazer planos para aproveitar o calor. Os parques e as praias são os locais mais populares para juntar a família e os amigos. Mas algumas dessas visitas podem se tornar mortais. Mas se você é fã de toboáguas, não escolha seu próximo destino de férias antes de ver esse vídeo, porque esses toboáguas são ilegais e você não vai querer se arriscar. Mas antes de começar, por que você não aproveita para deixar o like? Vala de drenagem. Talvez esse toboágua não seja 100% legal, e tenho certeza que você não vai querer visitar o local porque ele é perigoso. A vala de drenagem na Colômbia Britânica vai até Lion Bay. Alguns turistas acreditam que esse seria o local perfeito para transformar em um toboágua. No entanto, não é o toboágua comum com o qual você está acostumado. A maioria das pessoas usam caiaque ou embarcações semelhantes para ajudá-las a deslizar sem que o corpo toque o chão. Isso garante que elas atinjam velocidades de 56 km/h ou mais antes de atingir a água. Parece muito divertido até que você experimente em primeira mão, como um projétil incontrolável. Essa aventura épica é apenas para verdadeiros aventureiros. Represa Tweed Carry Hall. A represa Tweed Carry Hall, localizada em Tweedshire, o conselho ameaçou acabar com o acesso à represa Tweed Carry Hall, depois que um vídeo mostrou jovens usando bodyboards para surfar na rampa de concreto de 110 metros. O vídeo foi filmado pela primeira vez em 2016 e foi compartilhado nas mídias sociais, o que levou as autoridades a emitir um aviso severo. O gerente do conselho insistiu que os que buscam diversão têm uma chance maior de se afundar, porque há um grande balde no final. Isso se torna muito perigoso porque a pessoa pode ficar debaixo d'água se houver um fluxo significativo. Enquanto os especialistas continuavam alertando sobre o local, mais vídeos eram divulgados na internet. Um vídeo de 2013 aumentou o apelo para que a polícia acabasse com todas as acrobacias malucas no toboágua. A pior parte da divulgação desses vídeos é que eles chamam muita atenção e atraem mais pessoas para o local. Outras informações das autoridades insistem que os temerários que usam o toboágua ilegal devem primeiro pedir permissão ao governo. Essa represa tem uma capacidade de armazenamento de 15 mil litros e uma área de captação de 60 km. Embora a represa esteja aberta ao público, o vertedouro não está. Parque Aquático Calypso. O Parque Aquático Calypso, localizado no Canadá, foi alvo de 20 acusações em 2015 devido a alguns problemas de segurança. O parque foi considerado culpado de 6 deles e o escorregador a vapor é responsável por esses processos. Vou lhe contar como o Calypso deliberadamente não relatou esses incidentes nem fechou o escorregador a vapor, mesmo depois que uma série de 2 tombos deixou vários passageiros feridos. O tribunal também concluiu que o parque se recusou a fechar o escorregador a vapor mesmo depois de um grave acidente ocorrido em 28 de julho de 2011. Sophie quebrou as vértebras em 2 lugares e ficou em um colete ralo por 4 meses. Outra pessoa diz que quebrou a clavícula em uma queda familiar. O tribunal encontrou evidências para provar que o parque representava um perigo imediato para os visitantes e, portanto, a necessidade de fechá-lo. Centro de Recreação Aquática Aquasphere, Península. No Aquasphere Center, esse toboágua apresenta uma longa e sinuosa parte traseira. Desde sua criação, ele foi responsabilizado por diversos problemas, a maioria dos quais resultou em ferimentos graves dos visitantes. O escorregador Aquatic Sphere foi fechado depois que 2 meninos se machucaram enquanto o usavam. O escorregador e o escorregador constritor de propriedade do Frankton Council foram fechados em momentos diferentes desde o início. Os motivos não estão longe do que você já sabe. O escorregador constritor foi fechado 2 vezes devido a fraturas por estresse na estrutura e a um cano que se rompeu. Além dos 2 meninos vítimas do Aquasphere, 2 outros adultos sofreram ferimentos na cabeça depois de baterem a cabeça dentro do túnel logo depois que ele foi fechado e reaberto. Outra mulher sobreviveu a uma grave dor nas costas durante o passeio. Os passageiros descem em alta velocidade por uma calha de serpente fechada, com curvas e contracurvas de alta velocidade, antes de serem ejetados em uma esfera de 5 metros, onde andam em curvas de 90 graus. Shoot the Rapids. No Shoot the Rapids, os visitantes desse parque descem por um enorme escorregador em uma balsa com capacidade para até 10 pessoas. Esse local é responsável pelo registro de uma das piores lesões na história dos toboáguas. Em um incidente memorável, o piloto estava no topo da colina quando houve um mau funcionamento. A balsa foi lançada de volta pela encosta antes de virar de cabeça para baixo. Isso significava que 10 pessoas estavam em apuros. Elas estavam presas em seus assentos e presas debaixo d'água, sem saída. Elas sofreram vários graus de lesões, fazendo com que a atração fosse fechada pelo
resto da temporada. A atração é baseada em uma viagem pelo ambiente ocidental e leva os visitantes a um negócio ilegal de bebidas alcoólicas. Os visitantes embarcam em um barco de fibra de vidro para 10 passageiros, que se desloca pela atração ao longo de um canal de água. Outros problemas com esse escorregador são o túnel escuro, os cânions de rocha e os geysers. A construção do escorregador custou mais de 10 milhões e meio, tornando-o a atração aquática mais cara do Cedar Point. O Black Hole no Wet n Wild. Depois de um acidente em que um homem foi submetido a uma cirurgia para fixação de placas de metal nas costas e no pescoço, esse escorregador foi objeto de inúmeros processos judiciais. O buraco negro é um dos fenômenos mais temidos do universo. Ele é tão poderoso que nada pode escapar de suas garras. Se você tiver o azar de ser puxado para as profundezas insondáveis, nunca mais será visto, exceto na quarta extremidade do túnel. Você terá a sensação de estar caindo em um buraco negro. Você pode pular em uma balsa para 2 pessoas e se preparar para descer na escuridão absoluta. As paredes são escurecidas para que você não tenha ideia de para onde está indo ou onde esteve. Espere luzes tremeluzentes como estrelas, à medida que você despenca em velocidade rumo ao esquecimento. Com impressionantes 25 metros de altura, as rotas gêmeas parecem ser o passeio aquático mais intimidador que você verá no mundo. Não se preocupe em fechar os olhos, pois não haverá necessidade disso aqui. Toboágua Insano, Brasil. O Insano é um dos mais altos do mundo. Ele mede impressionantes 41 metros de altura. Para colocar isso em perspectiva, é a mesma altura de um prédio de 14 andares. Portanto, não é nenhuma surpresa o fato de que ele estava fadado a ter lesões terríveis associadas a ele. As pessoas descem a uma velocidade de mais de 105 km por hora. E, na descida, a inclinação é tão grande que seu corpo não chega a tocar o escorregador. Parece que você está flutuando no ar a maior parte do tempo. O mergulho é tão profundo que, embora os passageiros percorram 41 metros, o passeio leva apenas cerca de 5 segundos. De fato, o toboágua Insano é descrito como o equipamento mais radical do planeta. Esse toboágua atrai aventureiros de todo o mundo. Para a segurança das pessoas, o Insano só permite a viagem em uma única posição, ou seja, de costas e com os braços e pernas cruzados. Para aqueles que conseguem suportar a queda, esse local oferece excelentes vistas do Oceano Atlântico a partir do topo. Cannonball Loop Action Park, Nova Jersey. Uma lenda urbana diz que quando os proprietários do parque enviaram um boneco para testar o Cannonball Loop, ele voltou sem cabeça. Isso com certeza assustaria muitas pessoas, né? Bom, parece que não. Gene Mulvihill ofereceu pagar $100 a seus funcionários se eles ajudassem a testar sua nova atração. Apesar de apresentar hematomas e nariz escorrendo, ele decidiu abri-la ao público. Houve rumores de que um cliente ficou preso no topo do loop, forçando o parque a construir uma escotilha para ajudar em futuros resgates. Um mês após a inauguração, foram registrados inúmeros ferimentos, até que a situação ficou fora de controle. A notícia chegou ao Conselho Consultivo de Segurança de Diversões de Carnaval, que fechou o local. O filho de Gene disse que seu pai não tinha permissão para aperfeiçoar o que havia começado, mas ele tinha orgulho do pai. Não foi a aventura que vem com o passeio que o tornou incômodo, foi o aviso que insiste que vale tudo, uma vez que a compostura antes e depois do passeio não importava, desde que eles se divertissem. Os médicos que trataram a maioria dos pacientes dizem que a maioria das vítimas estava intoxicada. O toboágua Verhoekt. O toboágua Verhoekt é o mais alto do mundo, com 17 andares de altura. Em 2016, um menino de 10 anos foi lançado para longe da balsa e foi decapitado. Esse foi um dos muitos incidentes que levaram o escorregador a ser fechado. Foi relatado que o adolescente pesava 34 quilos e foi autorizado a se sentar na frente da balsa em vez de se sentar entre as 2 mulheres que o acompanhavam. A distribuição desigual de peso causou a perturbação que resultou em um acidente fatal. Esse adolescente não foi o único que sofreu com a negligência dos proprietários do parque. As investigações revelaram que pelo menos 13 pessoas sofreram ferimentos não fatais ao bater na rede acima do escorregador do Verhoekt. As acusações criminais levaram à prisão dos funcionários responsáveis pelo parque, mas eles acabaram sendo demitidos. A atração foi projetada para acomodar 2 balsas de 3 pessoas, cada uma pesando 45 quilos. Os passageiros tinham de subir 264 degraus para chegar ao topo. O ponto de partida do passeio está localizado a 50 metros, o que é mais alto do que as famosas cataratas do Niágara. Bom, acho que é isso por hoje, mas antes de ir, diz aqui nos comentários, você teria coragem de descer em algum toboágua desses? Eu adoraria saber. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Obrigado por assistir e até a próxima!